Nós vamos junto naquela mesma linha, um pouquinho de Cabala, para a gente entender mais sobre essa porção. Esse livro é um livro muito rico e ele contém muitas pérolas, e a gente não consegue passar todas, mas alguma coisa a gente vai tentar passar, ok? Que o Eterno possa iluminar nossa mente para que nós possamos compreender essa porção. Olha que interessante, já no primeiro versículo dessa paraxá, ele começa muito interessante, que diz assim: esses são os nomes dos filhos de Israel que vêm ao Egito. Olha que interessante. Como sempre eu coloco uma pergunta, tem uma perguntinha ali. Por que a Torá chama de recém-chegados um povo que já havia chegado lá há mais de 71 anos? Cara, ele tirou minhas notas. Eles já estavam no Egito há muito tempo e a Torá está falando que esses são os nomes dos filhos de Israel que vêm ao Egito. Depois você fala, Rodolfo, nossa. Olha como os nossos sábios trazem para nós preciosidades. Todos nós vivemos um exílio e todos nós vamos ao Egito. Olha que interessante. E sempre quando nós tratamos de Egito na Cabalá, a gente trata de quem? Do nosso ego. Então, todos nós precisamos vencer o nosso ego para que possamos ser relacionados o nosso nome nesse livro. Se você não ir ao Egito, ao seu ego, vencer o seu ego, o seu faraó, você nunca será libertado dessa escravidão. Muito interessante isso. Porque quando nós falamos sobre esse exílio dos que vêm, aí você vai entender de todo o período das destruições que nós passamos. Nós vamos celebrar daqui 2 meses, março, nós já temos a grande festa de Purim. E na época de Purim, o povo que desceu, o que eles fizeram? Nabucodonosor, ele pegou todos os nossos utensílios sagrados e ele fez uma grande festa. O que o povo judeu fez? Participou dessa festa, e onde estava sendo utilizado utensílios sagrados. Utensílios sagrados estavam sendo utilizados e o povo judeu estava na festa. É como se nós tivéssemos, agora está chegando o carnaval, para quem gosta, no carnaval, e a gente com objetos sagrados, lá com talite pulando carnaval. O que acontece? Todos nós vamos descer ao Egito. Nós precisamos vencer esse Egito. E esse Egito, ele tem essa conotação do ego, do faraó e de tudo, mas o que nós precisamos trazer na nossa mente, que nós nos escravizamos por causa da nossa fé. Se a minha fé vai me escravizar? Pergunta difícil, né? Você é escravo da sua fé? Depende, né? Vamos pensar? Quando a sua fé ela se torna simplesmente uma prática e não uma convivência com Deus, ela não te leva a lugar nenhum, sabia? Quantas pessoas estão sendo mortas? Quantas pessoas foram mortas nas cruzadas? Quantos judeus sacrificaram filhos para Baal? Então, essa vivência que nós temos, quando o Eterno nos chama, é para algo de consciência, de relacionamento. A prática, ela não te leva a nada, ela ajuda. Mas você tem que ter essa convivência na sua mente, que nós vamos chamar isso de consciência a quem nós servimos. Você não pode ser escravo da sua reza da manhã, você não pode ser escravo da sua Torá, você não pode ser escravo de uma religião, de uma fé. Você tem que conviver com o Criador, construindo o mundo dele, dependendo do que ele precisa para você no dia. Nem sempre vai ser da maneira que você pensa que tem que ser. Às vezes nós vamos ceder, às vezes nós vamos retroceder, às vezes nós vamos avançar. Então a nossa fé,
ela é algo de consciência. Nós temos que entender isso. Olha que interessante. O próximo slide está falando sobre o conflito que nós tivemos sobre a identidade e assimilação. Depois de muitos anos no Egito, já na nossa saída, nós mantivemos as nossas roupas, a nossa tradição. Então, quando você vai ao Egito, você tem que manter a sua tradição. Mantiver a modéstia, o estilo próprio, não adotando a moda egípcia. Os seus nomes eles não trocaram, não colocaram os nomes egípcios nos filhos. Então, o povo, os Bnei Israel, ele manteve a sua tradição. Preservaram a sua língua sagrada. Estava tudo muito bem, até que apareceu a assimilação. O que é a assimilação? É essa fé que eu falei no início, que eu estava contradizendo o nosso ato de serviço religioso. Eles se fixaram no Egito. Eles criaram uma mentalidade de permanência. E eles começaram a adquirir, começaram a fazer negócios. Então, eles já não pensavam mais em sair do Egito. Eles já estavam assimilados àquele local. Olha como que a fé, a crença, a prática, ela não muda o seu comportamento. Isso é muito sério. Porque às vezes você acha que você está seguindo algo. Não, você tem que mudar a sua mente. É muito importante a gente reunir, ter a congregação. Como a Soraya fala, olha, tem que fazer a festa, manter a tradição. Tem que manter a tradição. Mas você tem que saber que você está aqui por passagem. Quando a Soraya deu a aula lá na quarta-feira, ela começou falando de Abraão. Nós chegamos a Abraão, Isaac e Jacó. O que era o Abraão? Fé. A fé, a fidelidade. Então, a nossa fidelidade que nós temos a Shem, nós vamos construir, vamos comprar, vamos estudar, vamos ter uma boa vida. Mas nós aguardamos quem? É o além, esperamos Mashiach. Nós esperamos Mashiach. Nós queremos chegar na nossa Canaã. E quando você assimila, você não quer sair, você quer se estabelecer. Por isso que muitos ficaram lá. A gente tem que entender, não podemos perder a nossa identidade. Porque quando nós perdemos a identidade, nós conseguimos fazer como o pessoal na época de Purim. Por quê? Eles conseguiram misturar tudo. O sagrado para eles não tinha valor. Passou a ser simplesmente uma representação. Quantas pessoas hoje acreditam que a Torá é simplesmente uma representação? Para quantos isso é só uma representação, não vale nada? Então, para isso, você tem que ter uma convivência, manter a sua identidade. E essa identidade que eu quero falar para você, apesar de ser das roupas, dos nomes, da língua santa, o que nós precisamos? Ter um relacionamento com Deus. É conviver com Deus que faz o homem diferente. Intimidade, né? Intimidade com Deus. Né? Quando você tem intimidade com Deus, a sua vida vai ser diferente. Estar com o seu nome relacionado é você ter intimidade com Deus. Quem vai na nossa festa é quem está lá com o nome relacionado. Você tem que estar com o seu nome lá para a gente. Você foi escolhido. Se não tem o seu nome, você não vai, porque você não está presente. Entendeu? Então, quando nós chegamos nesse momento, é um momento muito triste para os Bnei Israel. Porque, de repente, nós perdemos o nosso protetor. José faleceu. Não tem mais José. José falou, vou cuidar de vocês, vou dar o pão, tá tudo aí, tá tudo tranquilo. Ele era o nosso protetor. Os irmãos morreram. A diplomacia foi embora. Morreu toda aquela geração, a referência, perderam a referência. Agora vem a identidade de honra, não existe mais. Tanto que chega o faraó, o que ele fala? Quem que é esse povo aí? Quem que é esse José? Quem foi José? Não conheço José, não. Perderam na história. O povo do Egito, os egípcios perderam a sua história e o povo de Israel perdeu a sua identidade.
Olha que interessante. O povo do Egito perdeu a sua história. E os filhos de Israel perderam a sua identidade. Quando você perde a sua identidade, qualquer coisa serve. Isso é muito triste. Nós precisamos entender que essa saída, agora estamos muito vulneráveis, porque a nossa mente está fixa no Egito. Porque agora nós não precisamos mais do provedor, porque eu tenho força do meu braço para produzir. Nós somos muitos, nós temos muita coisa, nós temos muita posse. Quem tem gado no Egito somos nós e Faraó. Tudo que o pessoal depende de nós, nós temos a riqueza. Nós somos escravos. Olha que mentalidade. Eu sou escravo, mas eu tenho riqueza. Quantas pessoas são presas nos prazeres da vida mundana e pensa que ele tem tudo, mas ele tem riqueza, mas é um escravo. Eu tenho dinheiro, mas sou escravo. Eu não tenho liberdade. Muita gente é escravizada. Que o Eterno possa nos libertar nossa mente dessa escravidão, porque esse estudo é um estudo difícil de passar. Para a gente entender isso. Porque o Eterno, ele não quer que você perca a sua identidade. Olha que interessante. É a minha identidade. Eu não posso perder a minha identidade. Você não pode perder a sua identidade. Cada um tem uma identidade. E o Eterno colocou cada um aqui com uma identidade para a construção do seu mundo. Isso é maravilhoso. Quando você entender esse seu valor, você vai entender muito a sua função. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz com a Hashem, porque eu descobri isso. Porque eu tenho uma missão, eu tenho um valor, e eu tenho um propósito. E dentro desse propósito eu consigo emanar Deus. Dentro do seu propósito você vai revelar a Deus. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa santa, que você vai ser uma pessoa sagrada, que você nunca vai errar. Não é isso. Tire isso da sua cabeça. Entenda, eu estou na minha missão, na minha função, eu vou dar o meu melhor. Eu vou distribuir, entregar o meu melhor. É isso que eu vou fazer. E eu entregando o meu melhor, vocês vão comer o melhor dessa terra. Entende isso? Quando você faz o seu melhor, nós estamos comendo o melhor da terra, porque é um filho de Israel, que é um filho de Deus da missão, ele está te servindo, e ele está te servindo um banquete. Entende isso? Valoriza a sua identidade. Valoriza o que você faz. Valoriza. Entenda isso. Valoriza Deus que você está filmando. Você tem que ver valor nisso. Pessoas estão... Você não sabe onde isso vai chegar. Então, tudo que nós fazemos, que a gente coloca amor, energia a Deus, aquilo vai prosperar. É isso que eu quero que você entenda. Não perca a sua identidade. Não busque outras coisas. Mesmo que você está com a sua vestimenta, a vestimenta mantém, mas a identidade interna na mente muda. Conheci pessoas com vestido lá no pé, nem passavam pistobarba na perna. Mas um comportamento que você fala assim, não é possível. Não acredito que a pessoa tenha esse comportamento. Para que essa veste? Essa veste não diz nada. Então nós precisamos manter a nossa identidade, porque agora o Eterno está nos chamando para onde? Para Canaã, para reinar. Agora nós estamos saindo para reinar. E para reinar, nós não podemos perder a nossa identidade. E qual que é a nossa identidade? Hashem. Hashem. Somos filhos de Hashem. E o que acontece com a humanidade? A desumanização, hoje o que acontece? As pessoas estão desprezando os outros, estão desprezando a sua identidade. Quando a pessoa percebe que você tem uma missão, alguma coisa, eles vão querer destruir você. Eles vão te atacar para que você venha perder a sua identidade. E isso é um processo de escravidão. Se você for pensar, abrir um pouquinho o leque, o Brasil, nós vivemos escravizados.
por uma cultura de televisão, por uma cultura de música, por uma cultura de política, por uma cultura de alimentação, por uma cultura de futebol. E tudo isso envolve o quê? Dinheiro. Tudo envolve dinheiro. E as pessoas escravizam os outros por dinheiro. Alguém está lucrando. E você carrega bandeiras desnecessárias. Você entra em brigas desnecessárias. Uma pessoa conversou comigo e falou assim: Silas, eu estou sofrendo muito. Porque a minha esposa, ela postou um vídeo, o irmão dela bloqueou, falou que não conversa mais com ela. Onde está a humanidade? Por causa de um vídeo? Que eu sou PT e você é Bolsonaro, você vai brigar comigo? Você não consegue sentar com uma pessoa que pensa diferente de você? Então você não pode ter um estudo de Torá. Porque só nesse estudo aqui tem 50 rabinos discutindo de forma diferente. Então, esse estudo que eu estou falando, tem um rabino que contradiz. Então, não que contradiz, eles estudam e pegam outros detalhes. Um pegou uma coisa e foi, o outro pegou outra linha e foi. Soraya trouxe um pouco, eu estou trazendo outro tanto. Então, você vai trazer outro tanto, cada um vai acrescentar outro tanto. Então, o que acontece? Você tem que aprender a conviver com o diferente, com aquele que pensa diferente. Porque isso também está na sua mentalidade. Porque senão você se torna arrogante, escravo de você mesmo. Então, quando eu falo da desumanização, procede a escravidão, não é que alguém está te escravizando, não. Você também é escravo. O pior escravo é aquele que não percebe que ele está escravizado. Então, a gente tem que pensar, onde que eu estou sendo escravo? E muitas vezes essa escravidão nos leva a Lashon Hará. Porque quando nós queremos apagar a identidade do próximo, nós falamos mal do próximo. E isso é uma covardia. E lá na Torá está falando assim, amaldiçoado é aquele que fere o seu próximo em segredo. Nosso próprio ego escraviza a gente. O seu faraó, o seu Egito que você tem que vencer. É isso. Então, muitas vezes, a gente fica pensando muito lá longe, mas está aqui dentro, está aqui no nosso coração. Nós temos que ser humanos. Nós temos que gostar de pessoas, independente do que elas são. Porque o Eterno fala que nós devemos amar o próximo. E como você ama o próximo, só se ele estiver dentro da sua conduta. A Miriam fala muito disso, né? Na saúde. Ela fala, Cira, se uma pessoa atacar minha mãe, Deus me livre, atacar, e ela estiver lá de plantão, ela tem que socorrer aquela pessoa. Mesmo sabendo que foi ele que feriu a mãe dela. Ela tem que fazer isso à humanidade. Isso é aquela pessoa que fala que é filho de Hashem. Os filhos de Hashem, ele cuida da criação de Hashem, do seu Pai de Deus. Isso é muito difícil, porque nós brigamos muito fácil. E nós falamos mal do outro muito fácil. Qualquer rodinha a gente está falando mal do outro, a gente está debochando do outro, a gente está criticando o outro, a gente critica a roupa, a gente critica a maneira que a pessoa faz, a gente critica o trabalho do outro, a gente fala que a pessoa é isso, que é aquilo, a gente vai rotulando as pessoas. Fala assim, Deus me livre, eu vou tentar melhorar. Nós precisamos tentar melhorar. E a pessoa começa a falar mal do outro, aí de repente você nem escutou o outro e acha que o outro é um monstro. Quando você encontra a pessoa, você até vira as costas para ele, falam que ele é um monstro, não quero lidar com essa pessoa. Mas você ouviu o outro lado? O próprio Eterno fala, quando nós erramos, tem que ter o testemunha. Você não pode falar, o Silas errou, só você. Tem que ter duas pessoas. Isso é muito interessante que Deus está mostrando para a gente, que a gente tem que ter compaixão. Temos que ter compaixão um do outro. E eu pergunto para você, quando você está à frente de alguém, você começa a julgar as pessoas? Você começa a julgar as pessoas? Quem é a pessoa à sua frente? Quem é a pessoa à sua frente? É o seu cônjuge? É o seu chefe? É o seu pai?
é a sua mãe, é seu irmão, é seu amigo, é o seu vizinho, é quem está do seu lado. Quem é a pessoa à sua frente? Ter honra a essa pessoa. Você sabe que a Torá manda a gente honrar o outro? O Talmud nos ensina, está lá em Pirkei Avot. Quando você reúne com uma turma e você sabe mais que o outro, deixa o outro falar e não coloque a sua opinião para que o outro não fique humilhado. Olha que interessante. Mas se ele estiver errado, mais vale não assassinar o outro. A Torá é muito rica. Os nossos sábios, eles trouxeram uma riqueza para nós, para livrar a gente dessa escravidão, que é muito difícil. É muito difícil. Muitas almas estão rebaixadas porque elas são escravas delas mesmas. É muito perigoso quando você alimenta veneno dentro de você. Quando você alimenta o Egito dentro de você, é um perigo. É uma destruição. Fala assim, Faraó é mau, covarde. O Faraó é mau e ele é covarde. Então, você tem que ter muito cuidado. Quem é a pessoa à sua frente? Respeite essa pessoa. Mas ela está errada, respeite, escuta. Porque quando você escuta a pessoa tem uma oportunidade de ouvir você, a sua opinião. E às vezes você vai ouvir barbaridades. Mas aquele mundo está em construção, você vai ser o autor da construção daquele mundo. Baruch Hashem. Recíproco e verdadeiro. E esse mundo vai florescer. Por quê? Porque você teve paciência e carinho para escutar aquela pessoa, para entender a dor do outro. Isso é difícil. A gente precisa esforçar muito. É impossível escravizar alguém que você respeita. Entenda isso. É impossível escravizar alguém que você respeita. Isso é muito interessante. Quem você respeita? Essa é a pergunta. É impossível escravizar alguém que você respeita. Mas a grande pergunta é quem você respeita? E como que é esse respeito? É o tempo todo. É com qualquer indivíduo. Você tem que respeitar todos os indivíduos. Esse é um processo onde nós revelamos Deus. É muito bonito falar da bênção arônica, porque a face de Deus está na nossa face. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que a face do Criador está na sua face. O que a pessoa está vendo em você? A luz que você transmite para o outro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tem muita luz, você é isso e aquilo. Porque é Deus que está na sua face. Nós precisamos revelar esse Deus. Nós precisamos entender. O povo estava sofrendo? Fala-se muito. Eles haviam perdido a identidade. Eles eram escravos. Mas qual que era a mentalidade deles? Permanecer no Egito. E qual foi a maior tristeza de Hashem com os nossos pais? Porque sempre eles falavam das coisas que eles tinham no Egito. No Egito tinha cebola, a gente tinha peixe, tinha alho, pão, carne. Tinha carne. Mas você é escravo. Você estava trabalhando à base de chicote. Não, mas lá é melhor do que a minha responsabilidade. Porque quando Deus nos chama cada um para o seu nome, Ele está te chamando para quê? Para ter responsabilidade. E nós não queremos ter responsabilidade. Quando nós fugimos da responsabilidade, é melhor ser escravo. Porque eu não preciso obedecer. Eu não preciso me doutrinar. Eu não preciso controlar o meu ego. Eu não preciso respeitar o próximo. Porque muita gente não consegue respeitar o próximo. Respeitar o limite do outro. Nós vamos começar a ler agora, depois lá de boa, bom? Quando o Eterno nos dá a Torá, ele começa a falar coisas que a gente fala assim, mas isso é básico. Por que Deus coloca algo básico na Torá? Porque para o meu coração não é básico.
Se eu tiver oportunidade de fazer, eu vou fazer. Fala, misericórdia. Eu preciso trabalhar muito em mim. Eu preciso pensar muito em mim. E sair dessa escravidão, da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Porque você fica escravo na sua emoção, no seu sentimento, nas suas vontades. E eu estou com Levi, eu fico vendo o Levi. Eu falo assim, Soraya, Deus queria que a gente fosse igual a criança. Porque criança é uma inocência, né? É aquela coisa assim, que fala assim, gente, não é possível. E tem hora que eu fico vendo os desejos dele. Agora, o que ele falou com a gente quando a gente estava saindo, meu irmão? Vovô, eu estou com vontade de comer agora, é um sanduíche. Você quer comer sanduíche? Quero. Vovô, estou com vontade de comer não sei o quê. Ontem eu não estou com fome, porque eu acabei de almoçar, mas eu quero comer o wafer. 2, mas você não está com fome, eu quero comer. São vontades. Agora o adulto, qual que é a vontade do adulto? É maliciosa, né? É isso que eu quero que você pense. A criança, ela está revelando o que ela quer, mas você esconde as suas vontades. E as suas vontades, elas são más. Elas não estão de acordo com a Torá. O nosso pensamento, ele passa lá no Egito. E a gente tem que falar assim, Deus, me ajuda a vencer esse Egito. Me ajuda a vencer esse ego. Me ajuda a vencer. É uma luta constante. Nós temos que lutar constantemente para manter a nossa identidade. O desafio de começar o livro de Shemot é identificar uma característica negativa. É o faraó, é o ego. É uma raiva, é uma impaciência, ganância, arrogância, e trabalhar para mudá-la. Quando mudamos a nossa consciência através do estudo de Torá, tornamos-nos capazes de viver de forma equilibrada, independente da circunstância da vida. Aí você vai entender que eu amo, que é o Ganzul Letová. Isso também é para o meu bem. Porque quando você começa a ter a consciência divina, você consegue entender que tudo que Deus faz é para o bem. Tudo o que acontece e aconteceu com o nosso povo é para o nosso bem. Quando você vê o Jacó abençoando seus filhos, e ele fala, dessa assembleia eu não participo, ele fala sobre Levi e Simeão, na matança que eles fizeram, mas você acha que aquilo foi um erro de Deus? Não. Aquelas mulheres já estavam designadas para caminhar com Jacó, mas não daquela forma, mas só que aconteceu daquela forma. E Deus permitiu que fosse assim. Mas só que tudo que nós fazemos através do nosso faraó tem consequência. Então, entenda uma coisa. Nós estamos entrando nesse livro para você vencer o faraó. Fala para faraó assim, eu vou adorar o meu Deus. É isso. Né? Eu vou adorar o meu Deus. O Eterno fala com Moisés que o meu povo vai ali para me adorar. Porque quando você começa ao estudo da Torá, que você vai mudar. Você tem que sair para começar, para que o Eterno possa mudar e trazer para você o equilíbrio, para que você possa seguir com a sua vida entendendo todas as coisas. Olha que interessante. Porque a Torá diz que agora Deus ouviu, Deus lembrou e Deus soube. Deus está vendo tudo que está acontecendo conosco. Então, porque a Torá diz que só agora Deus ouviu. Isso é muito interessante. Deus não está vendo o seu sofrimento? Deus está vendo o seu sofrimento. O que é que falta então? A ação é minha ou é sua? É nossa. Você quer Canaã ou você vai manter
aqui no Egito? Você quer o novo ou você quer manter aqui? Isso depende de cada um de nós. Olha que interessante. Existe um grito especial que Deus ouve. Existe um momento na nossa vida que Deus nos ouve. Mas enquanto você estiver gemendo, porque você está trabalhando muito, né? Aí que você é escravo do trabalho, fala, nossa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, eu não vou na congregação porque eu estou trabalhando, eu não consigo ler porque eu estou trabalhando, eu não consigo, não faço. E você está sempre gritando aos céus. Mas você tem tempo para Deus? Você tem intimidade com Deus? Deus não escuta esse grito. Silas, mas o Salmo 145, que eu rezo todo dia, fala que Deus ouve o clamor de toda a boca. Mas qual que é esse grito? É um grito de fé? É um grito de fidelidade a Hashem? Não, é um grito aleatório. Muitas pessoas estão gritando aí fora aleatório. Eles não estão querendo Deus. Porque Deus quer que nós relacionemos com Ele. Viver com Deus é relacionar com Ele. Deus só intervém quando Ele é a única opção. Olha que interessante. Deus só intervém quando Ele é a única opção. Olha, eu preciso de R$500. Eu vou pensar aqui nas pessoas de Cabelo, vou pedindo, começo. Me presta R$500. O Deus fala, não tem, vou na Laí. A Laí, me presta R$500, não tem, vou na Alexandre, presta R$500. Alexandre não tem, Adriano, presta R$500. Eu falo, presto. Peguei R$500. Resolvi meu problema. Olha que interessante. Como nós resolvemos os nossos problemas? O Eterno fala, o nosso socorro vem de onde? Vem do céu. Mas eu acredito no horizontal, não estou no vertical. Agora pensa comigo. Você precisa de um transplante de medula. Você já rodou o Brasil todo, não encontrou ninguém. Encontrou uma pessoa lá na Ucrânia, que ela tem condições, deu tudo certinho para te fazer essa doação da medula, para você fazer o transplante. Tem 3 anos que você está esperando. Você vai buscar essa pessoa? Com certeza. Ela é a sua solução. Ela é a sua solução, você vai atrás dessa pessoa, porque você sabe, só tem ela. Se eu não for ela, eu vou morrer. Então, eu vou arrumar recurso e vou trazer. Eu vou lá, ou ela vem, mas nós vamos resolver a situação. E eu vou implorar para essa pessoa aceitar a minha proposta, porque ela é a única solução. O que é que Deus quer que nós façamos? Ele é a única solução para a nossa vida. Não busque em outros lugares. Não acredita na força do seu braço. Soraya falou isso quarta-feira. Não acredite, Deus é a única opção. Não existe outra opção. É só Deus. Hashem, Adonai, nosso Senhor. Ele é a única opção. Não existe outra opção. Essa é a única, Baruch Hashem. Quando você vai com Deus, que é a sua única opção, Ele ouve seu grito. Ele sabe. Aí Ele vai te atender. Baruch Hashem. Saiba, Deus é Deus de R$500, é Deus de 50 centavos, é Deus de 10 milhões, é Deus para tudo. Tudo que você precisa é Deus. Tudo que você quer está nas mãos de Deus. E Ele pode te dar. Baruch Hashem. Até aquele momento, os hebreus no Egito, eles tentavam de tudo. Resolver os seus problemas politicamente. Eles tentavam subornar os guardas. Tentavam trabalhar mais rápido. Chegou um momento que eles perceberam. Não tem mais jeito. A saída não é mais humana. Agora é Deus. Aí eles foram para Deus. Ele demorou demais. Mas nós demoramos demais. Nós demoramos demais. O Egito é bom, né, filho? Porque o professor estava lá, deu identidade. Ele sempre esteve com a humanidade, mas nós demoramos demais. Nós demoramos demais, nós acreditamos na nossa mão. Nós acreditamos em nós, na nossa capacidade física, emocional, em tudo, nós acreditamos. E nós esquecemos
que Deus, ele fica triste. Ele está vendo a nossa dor. Ele sabe que você pode. É como, imagina que seu filho, Alai, está precisando de algo, você tem esse algo. Ele pede para todo mundo e não vai até você. E você está sabendo que está pedindo para o outro, para o outro, para o outro. E você tem, ele não te pede. Qual é o seu sentimento? Desprezo, né? Meu filho está me desprezando. Nós estamos desprezando Deus. É simples assim. Né? Eu falo, ao invés do William me pedir uma coisa, pede para o outro. Aí quando eu chego, não, meu filho, você está fazendo isso? Em vez de falar comigo, sua mãe está falando com outro. O que é isso? Não, a gente tem que ir em Deus, nosso Pai. E nós nem é Pai, é o Abba, nosso Abba. Abba, Pai. Nosso Paizinho. Então, não espere a sua vida chegar a esse ponto que você ficar desesperado, não tem mais solução. Antes de chegar nisso, lembra, o meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Baruch Hashem. Isso é Shemot. O Eterno está nos chamando para uma aliança, para caminhar com Ele. Eles olharam para os céus e deram o grito da via única. Deus, se o Senhor não nos tirar daqui, ninguém mais tira. Quantas vezes nós chegamos a esse ponto? Soraya já falou disso. Uma vez ela estava numa situação que ela falou, Deus, se o Senhor não aparecer e resolver a situação, ninguém vai resolver. É só o Senhor e Deus interviu. Então nós precisamos entender que tudo tem uma providência divina. Tudo que acontece na nossa vida, o Eterno já providenciou para nós uma solução. Baruch Hashem. Eclesiastes fala assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o que vai fazer? Ele prosperará. Olha que interessante. Mic era um senhor viúvo lá em Israel, estava com um problema de coração, precisava de uma cirurgia. Ele não tinha recurso financeiro e ele precisava fazer uma viagem, que ele conseguiu um médico em Londres para fazer essa cirurgia, e era mais de $60 mil para fazer essa cirurgia. Ele não tinha recurso nenhum e foi ao rabino e falou com o rabino, Rabino, eu preciso fazer essa cirurgia e eu quero que o senhor me dê uma brahá, que eu vou lá no milionário, benfeitor de Israel, ver se ele pode me ajudar para que eu possa fazer essa cirurgia. Aí o rabino deu uma brahá para ele, falou que o Eterno já tinha providenciado para ele tudo, que tudo ia dar certo, para ele não preocupar. E ele foi até lá na mansão desse milionário, bateu lá e mostrou os documentos, falou para esse milionário que ele precisava fazer essa cirurgia, que ele não tinha recurso. E o milionário falou com ele, não, tudo bem, eu vou te dar o cheque, você pode fazer essa cirurgia, vou pagar a sua cirurgia. Ele saiu feliz da vida, foi a uma loja kasher, onde vende mezuzá, e conversou com o dono da loja, falou assim, olha, eu quero que você leve para mim, daqui a uma semana eu vou fazer uma cirurgia, e no dia da minha cirurgia eu quero que você pegue essa mezuzá e leva lá para o milionário e fala com ele que é um presente que eu estou dando para ele, porque ele salvou minha vida. E foi viajou, quando na semana o dono da loja pegou a mezuzá, no horário que ele tinha combinado, que seria a cirurgia dele, e foi até o milionário. Quando ele chegou na casa do milionário, o milionário estava no chão. Ele tinha sofrido um AVC e tinha caído no chão. Não tinha ninguém para socorrê-lo. Por causa dessa mezuzá, ele foi salvo. Um homem que levou a mezuzá, que ele deu a bênção para que ele pudesse fazer a cirurgia do coração, ele mandou como gratidão uma mezuzá, o dono da loja foi lá, quando ele chegou, encontrou o homem no chão. E levou o homem para o hospital, o homem foi salvo. Os dois foram salvos. Baruch Hashem. Isso é providência divina. É isso que nós temos que entender.
que cada ação nossa, o Eterno está acompanhando para que o nome dele possa ser engrandecido. Quando você começa a ver as coisas que acontecem, você fala assim, como é isso? É a mão de Deus operando. Então, nunca murmura, agradeça. Fala, Deus, eu sei que a Ganzura e Tová, tudo é para o meu bem. Ainda que esteja doendo, fala, Deus, eu senti, essa pancada foi forte, mas Ganzura e Tová, eu sei que o Senhor vai resolver. Fala como Davi. Davi falou para Deus assim, Eterno, está difícil, estou sofrendo, mas a minha alma vai reabilitar. A minha alma vai te louvar. A dor, ela é verdadeira. O processo é verdadeiro. A dificuldade de arrumar um dinheiro para a cirurgia é verdadeira. Mas Deus está no controle. E quando eu estou no processo, Deus está cuidando de mim, é dor. Mas eu sei que o Eterno tem uma providência divina para mim. Baruch Hashem. Cláudia, Deus tem uma providência divina para você. Por Pedro, não se preocupe. Tudo está nas mãos de Deus. O Eterno fala assim, eu serei o que serei. É sobre os anjos que eu falei no sábado passado. Se nós formos casuais com Deus, Ele será casual conosco. Mas se nós abrirmos mão como o benfeitor, que doou $60 mil, Ele abrirá a sua mão a nosso favor. Baruch Hashem. Não é fácil preencher um cheque de $60 mil de doação. Você pode ser milionário. Para você dar $60 mil, mexe na sua estrutura. Porque você faz investimentos. Você sabe o valor do dinheiro. Não é simples. Mas se você entender que tudo que você tem foi Deus que te deu, fica muito fácil. Baruch Hashem. Se nós gritarmos a certeza absoluta que Ele é a nossa única via, Ele responderá com milagres que quebram as leis naturais. Baruch Hashem. Que você veja ter o Eterno como essa mão única, via única. Não haverá outros deuses. A redenção de Shemot não é apenas uma história antiga, mas o mapa da nossa alma. Guarda isso. Esse livro é o mapa da minha alma. É a libertação da minha alma do Egito. Não se acostume com o Egito. Lembre-se que vocês são príncipes de Hashem. Nós somos Bnei Israel. Príncipes e princesas de Hashem. Os Bnei Israel. Não permitem que o mundo apague a sua santidade. Lute para manter a sua integridade, que é muito difícil. É muito difícil. Tudo tenta roubar a nossa santidade. Não apaguem os outros. Quando chegar em casa hoje, coloque aquela placa mental na porta da sua mente. Entenda, Senhor. Hashem fala que na nossa testa tem um diadema, uma coroa, que está escrito o quê? Santidade. Coisa consagrada de Hashem. Então, quando você chegar na sua casa, agradeça a Deus que você tem uma família, que você tem uma mulher, que você tem um filho, que você tem um marido, que você tem uma casa. Agradeça a Deus. Fala, Todarabá, Hashem, pela minha casa. Agradeça a Deus. Não fique acusando seu marido, a sua esposa. Olhe para a sua casa com respeito, porque cada pessoa precisa se elevar. Então o Eterno coloca testes na nossa vida para que nós possamos crescer como família juntos. Então, quando algum membro da família está passando por um processo para que ele possa crescer, compreenda. Nós não falamos da providência divina? Então, tudo está acontecendo na sua casa, tem providência divina. Mas se você não entender, você age com a sua mão e você faz errado. E vira confusão. A nossa casa tem que ser um lar docilar, como tinha nos lares antigos.
um lar docilar. Olhe para o seu cônjuge, bem como para os seus filhos, respeitando a identidade deles, para que o amor permeie entre vocês. Escolham a via única. Na sua casa, fala aqui, nós servimos a Shem. Josué falou, eu e minha casa queremos a via única, nós serviremos a Shem. Pare de confiar apenas na sua força, no seu dinheiro ou na sua inteligência. Há momentos em que precisamos olhar para cima e dizer, Deus, só o Senhor soluciona. Só Hashem pode curar e me salvar. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Soraya vai concluir para a gente